bendecidos por tu gracia. Saudações aos meus espíritos justos feitos perfeitos. Que honra saudar-lhes neste dia eterno, onde o gozo e a paz sobreabundam em nossas vidas. Graças ao nosso Rei eterno, Melquisedeque. Amém. No tema de hoje, o choro e o ranger de dentes, lhes mostrarei como isso se cumpre agora na manifestação de Cristo Lisbeth, com os seus santos anjos, os ministradores de boas novas. Quero começar lendo uns versículos em 1 de João para constatar o que falamos no tema anterior sobre os 3 protagonistas deste filme tão importante na história de Deus com a humanidade, no capítulo 5, do 1 ao 8. Todo aquele que crê que Lisbeth é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que foi gerado por ele. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Pois este é o amor a Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence ao mundo. E essa é a vitória que venceu ao mundo, nossa fé. Quem é o que vence ao mundo, senão o que crê que Lisbeth é o Filho de Deus? O mistério do Pai e do Filho revelado por Cristo é que este Filho, na verdade, é a esposa do Deus Pai. Só a vocês, os fiéis que creem em mim, é concedido saber os mistérios do reino dos céus. Este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue, não mediante água somente, senão mediante a água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam. Depois de ter lido esses versículos que mencionam 3 são os que dão testemunho no céu e na terra, podemos compreender o mistério do porquê saiu água e sangue quando abriram seu costado com uma lança. Depois de ter morrido na cruz, vamos ver em João, capítulo 19, do 33 ao 37. Mas quando chegaram a Jesus, como o viram já morto, não quebraram suas pernas, mas um dos soldados abriu seu costado com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. E o que o viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que vós também creiais. Porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: não será quebrado osso seu. E também outra Escritura diz: verão ao que traspassaram. Na cruz estavam os 3 protagonistas: o Pai, que é a cabeça de Cristo, Cristo, a Mãe, e o Espírito Santo, Filho da promessa, que estava em seu ventre. E por isso saiu água e sangue, figura de ser gerados por Deus mesmo. Agradeço aos seus irmãos Vicente e Maritza, de Boston, foram eles que me lembraram sobre isso. Por ter traspassado este filho tão esperado e importante para a redenção, traspassaram a Deus mesmo, Melquisedeque Lisbeth, e por isso é que chorarão e rangerão seus dentes. Vamos ver o que diz o profeta Zacarias sobre isso? No capítulo 12, versículos 8 ao 11. Naquele dia, Melquisedeque Lisbeth defenderá ao morador de Jerusalém. O que entre eles for débil, naquele tempo, será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como o anjo de Melquisedeque Lisbeth diante deles. E naquele dia eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém espírito de graça e de oração, e verão a mim, a quem traspassaram, e chorarão como se chora por filho unigênito, afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém. Que lindo ver como cada palavra escrita na Bíblia vai se revelando pouco a pouco, já que o Espírito da Verdade está aclarando tudo. Sem a manifestação do Cristo de Deus, jamais poderíamos entender
sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sempre pensamos que os três eram a mesma pessoa e não é assim. Os três são individuais, mas ao mesmo tempo estão unidos na perfeita unidade de cabeça e corpo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Agora bem, quero que entendam que Cristo é a cabeça de todo homem, enquanto o homem é cabeça da mulher e Deus é cabeça de Cristo. Ao entender esse mistério é que podemos compreender nossos papéis no filme de Deus e também ser capazes de ajudar ao mundo com o Evangelho da Verdade sobre Deus. O mundo esteve alheio a essa revelação por séculos, e é agora que se manifestou Cristo Lisbeth, enviada por Melquisedeque, para gerar e parir esse filho da promessa. Em vocês é que se cumpre o que diz em Gênesis: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque essa criação não é de carne e osso, senão uma formação de espírito. É em sabedoria e inteligência espiritual. Ao estar formados à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbeth, é que puderam ir ao mundo para dar testemunho do que é ser feitos iguais a Deus e como é que eles podem chegar a ser parte do povo de Deus, se creem nos pais espirituais. Que lindo ver como vocês são um irmão fiel e humilde, que querem compartilhar o que vocês têm com o resto do mundo. Isso nos demonstra que são iguais a nós, misericordiosos, e que têm o mesmo amor eterno. Se lembram da mulher virtuosa, cuja lâmpada não se apaga? Se levanta ainda de noite e dá comida para a sua família e ração às suas criadas? Em outras palavras, sempre prepara o maná fresco para a sua família? E também tem suficiente para que comam todos os justos que tenham fome dessa palavra de vida? Mas para os que não receberem o testemunho de vocês, que é minha palavra em ação, ou seja, se não creem em minhas obras, que são vocês, inevitavelmente virá o choro e o ranger de dentes. Todas as virgens insensatas que não se arrependeram de sua desobediência, depois que vocês se comunicarem com elas, logo saberão o que é se lamentar pela salvação tão grande que descuidaram, por causa de sua teimosia. Eu lhes disse no passado que a palavra menciona o choro e o ranger de dentes várias vezes na Bíblia, e hoje vamos ler uns versículos para que possam entender que isso acontecerá ao rejeitar a vocês o Espírito Santo da promessa. Comecemos lendo em Mateus, capítulo 13, do 47 ao 50. Assim mesmo, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe todo tipo de peixes, e uma vez cheia, a levam para a beira, e sentados, recolhem o bom em cestas, e o mal jogam fora. Assim será no fim do século. Sairão os anjos, e apartarão os maus dentre os justos, e os lançarão no forno de fogo. Aí será o choro e o ranger de dentes. Vocês são esses anjos que têm a tarefa de sair e apartar aos maus dentre os justos? Sairão os anjos e apartarão aos maus dentre os justos? E os lançarão no forno de fogo? Essa frase significa que lhes falarão sobre o Evangelho eterno, que é fogo, e depois de escutar a vocês, conheceremos se são maus ou justos. Por isso Cristo disse no livro de Tomé: lancei fogo sobre o mundo, e eis que o estou vigiando até que arda em chamas. Vocês são esses ministradores, chama de fogo, que foram lançados sobre o mundo. Vocês nos trarão ofertas para limpar e embranquecer. Que beleza! Outro lugar em que se menciona o choro e o ranger de dentes é na vinda do Filho do Homem. Diz que esses dias seriam como os dias de Noé, e aos que não entraram na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Também diz que estarão dois em um campo, e um será tomado e o outro será deixado. Aí está o servo mau que será castigado duramente, e porão sua parte com os hipócritas. Vamos ver esses versículos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 51. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra, e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão aos seus escolhidos, dos 4 ventos, desde um extremo do céu até o outro. Da figueira aprendei a parábola. Quando já seus ramos estão tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vejais todas essas coisas, conhecei que está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas do dia e da hora ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, senão só o Pai. Mas como os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Velai, pois, não sabeis a que hora virá vosso Senhor. Mas sabei isso, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, velaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, vós também estai preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs seu senhor sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando seu senhor venha, o ache fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo mau disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a golpear a seus conservos, e ainda a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, no dia em que este não espera, e na hora que não sabe, e o castigará duramente, e porá sua parte com os hipócritas. Ali será o choro e o ranger de dentes. Ao ver que eu estou aqui, pode dizer que já se manifestou o Filho do Homem, e é certo? Mas estes versículos têm uma revelação que não se entende apenas olhando a letra. Essa vinda do Filho do Homem significa que todo mundo saberá que eu sou o Cristo, que veio como Filho do Homem para poder me compadecer do mundo. Mas o que traspasse a mim e aos meus anjos, traspassou a Deus Pai Melquisedeque, e o fez mentiroso. Então caberá uma manifestação onde o mundo inteiro conhecerá quem eu sou e quem é Melquisedeque. Porque as insensatas e o resto do mundo pensa que seu senhor tarda em vir, por eles estarem esperando ao seu senhor nas nuvens, ou de uma maneira mística, traspassaram ao seu senhor que está aqui com eles, no coração da terra, juntamente com minha criação, meus santos anjos, para ajudá-los e não nos veem. Têm olhos, mas não veem, e ouvidos e não ouvem. Isso me lembra uma história onde um homem cristão ficou perdido em uma ilha, mas ele estava seguro de que Deus viria salvá-lo. Passou um barco para ajudá-lo, e ele disse, não, obrigado, estou esperando que Deus me salve. Depois veio um submarino e disse o mesmo. Finalmente passou um avião para ajudá-lo, e outra vez disse, não, obrigado, estou esperando que Deus me salve. Bom, ele morreu e quando estava na presença de Deus, perguntou, por que não me salvou? E Deus disse, eu te enviei 3 caminhos de salvação, um barco, um submarino e um avião, e rejeitou os 3. É que tem que ser assim, para que vejam que Deus é justo e que é misericordioso, mas não querem a salvação que Deus os oferece. Ui, que mal seria estar nos sapatos de uma pessoa que traspassa a Deus, tendo em sua frente. Graças ao meu Rei por ter nos digno dele. Uau! Vocês são os únicos seres no mundo que têm seu alimento a tempo, como diz o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs seu senhor sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo? Graças a vocês que puseram seu senhor Melquisedeque Lisbete sobre sua casa, o mundo terá alimento a tempo? Mas se os rejeitam, serão castigados duramente. E poremos sua parte com os hipócritas,
ali será o choro e o ranger de dentes. Lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, ou seja, serão reconciliados em uma nova dispensação, mas minhas palavras jamais passarão. Em outras palavras, em verdade vos digo que nesta dispensação todo o escrito se cumprirá. Até agora viram se cumprir todo o dito por Cristo Lisbete, e seguirão vendo até que tudo tenha se cumprido. Outra parábola na que se menciona o choro e o ranger de dentes é na dos talentos. Deu um talento a 3 servos, e 2 deles foram bons e multiplicaram seu talento. Mas houve um servo inútil, que não escutou bem os detalhes, e foi lançado nas trevas de fora. Vamos ver em Mateus, capítulo 25, do 23 ao 30. Seu senhor lhe disse: Bem, bom servo e fiel, sobre o pouco foi fiel, sobre o muito te porei. Entra no gozo de teu senhor. Mas chegando também, o que havia recebido um talento disse: Senhor, te conhecia que é homem duro, que ceifa onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo, fui e escondi seu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo seu senhor lhe disse: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Portanto, devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque ao que tem será dado, e terá mais, e ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai nas trevas de fora, ali será o choro e o ranger de dentes. Notaram que nas parábolas normalmente se menciona 3 épocas ou 3 servos? Bom, cada vez que vejam o número 3, pensem nos 3 anos que estamos no coração da terra. Isso é muito importante saber. Menosprezar a um de vocês é o pior que alguém pode fazer, já que vocês são um comigo e sempre veem o rosto de Deus, como diz em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vede que não menosprezeis a um destes pequenos, porque vos digo que seus anjos nos céus veem sempre o rosto de meu Pai que está nos céus. Em vocês se vê o rosto de Melquisedeque, o Pai que está nos céus, e é em Cristo Lisbete que hoje se vê a Deus cara a cara. Se menosprezam a vocês, terão que prestar conta. Vocês são os que recolhem a colheita, no fim do século, como diz em Mateus, capítulo 13, do 39 ao 43. O inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é o fim do século, e os ceifadores são os anjos. De modo que, como se arranca o joio e se queima no fogo, assim será no fim deste século. Enviará o Filho do Homem a seus anjos, e recolherão de seu reino a todos os que sirvam de tropeço, e aos que fazem iniquidade, e os lançarão no forno de fogo. Ali será o choro e o ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças à paciência de vocês, os santos, é que chegamos a ver o cumprimento de todo o escrito, ainda que todavia falta ver coisas maiores. Que consolo saber que já se cumpriram muitas das palavras ditas por Cristo Lisbete. E isso só pode significar uma coisa, que Deus Pai está comigo e com todo o que estiver ligado a mim. Uau! Que beleza! Recebam sem limites, anjos amados. Lembrem-se de dizer a todos que vocês foram enviados por Deus, Melquisedeque Lisbete, a favor deles, e que não menosprezem essa salvação tão grande, porque vem o choro e o ranger de dentes. É importante dizer às virgens insensatas que depois não digam que não lhes foi dito, porque vêm momentos de lamentação. Ainda que elas vieram da dispensação anterior e nasceram nesta nova dispensação, se não creem pela palavra de vocês, é porque são filhos de perdição, para que se cumpra a Escritura? Todo o escrito se cumprirá. Em verdade vos digo, ainda que sejam descendentes de Abraão, nem todos herdam. Como lhes disse no tema anterior, a multiplicação da descendência de Abraão vem através do filho da promessa. Por isso diz na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 7. Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos
Os que descendem de Israel são israelitas? Nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos? Senão em Isaque te será chamada descendência? O maior servirá ao menor, e pronto. Ainda que na dispensação anterior era o maior, nesta dispensação o menor te cingirá, e os deleites do maior se acabaram e ponto. Que, pois, diremos? Que há injustiça em Deus? De nenhuma maneira. Como está escrito, a Jacó amei, mas a Esaú odiei. Deus disse, ainda que seja meu filho, se não se submete à ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete, então será odiado. Terei misericórdia do que eu tiver misericórdia, e me compadecerei do que eu me compadecer. E ninguém pode altercar com Deus. Ele é justo, mas se não é humilde, te tirarão da festa de bodas por não estar vestido de linho fino? Terminemos com estes versículos, em Mateus, capítulo 5, versículos 6 ao 12. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de limpo coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa os vituperem e vos persigam, e digam todo tipo de mal contra vós, mentindo. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vocês receberam o grande galardão nos céus. Bem-aventurados são vocês, meus santos anjos. Agora compartilhem essas bênçãos com os demais. Não se desanimem pelos que vão rejeitá-los por causa de meu nome, porque todo o escrito tem que se cumprir. Os amamos eternamente e nos vemos logo.